Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Dei 30 minutos. Depois vocês vão fazer aquela oração por mim. Me dê aí 30 minutos. Temos 20 horas e 10 minutos. Vamos ficar aí com uns 15 minutos no final para a gente fazer a oração. Tema de hoje: arrependimento para conhecer a verdade. Jesus falou aqui no livro de João, no capítulo de número 14. João, livro histórico. Você sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João, se você percebe, são as histórias narradas pelos 4 homens de Deus, segundo aquilo que eles presenciaram, e algumas outras informações foram pesquisas e perguntas. Por exemplo, o livro de Lucas, tanto o livro dele de Lucas como o livro de Atos, ele escreveu para um homem chamado Teófilo. Diz que ele fez, depois de acurada investigação, então ele fez uma investigação dos fatos. Então Lucas não saiu escrevendo, sabe, o sonho dele, ele escreveu fatos. Então por isso que estes livros são históricos, narra as histórias que aconteceu com Jesus, com João, com os apóstolos, e emendando em Atos dos Apóstolos, também é um livro dos atos, ou seja, das histórias que eles viveram. Por isso nós chamamos de livros históricos. Diz assim João 14, versículo de número 6. Diz assim: o tema é arrependimento para conhecer a verdade. Complementar a audiência rádio, aplicativo, Facebook, YouTube, WhatsApp, todas as famílias desta terra, recebam aí esta palavra no coração, em nome de Cristo Jesus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu vou acrescentar o eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem, não é vai, é vem ao Pai, senão por mim. De novo, e respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Oremos. Bendito seja o Senhor, digno de ser adorado, de ser louvado, mais temível do que qualquer deuses que o homem levante como deuses. Nós estamos aqui diante da tua gloriosa presença, porque a tua presença, ela é espiritual. Porque tu mesmo disseste: aqueles que te adoram em espírito. E a tua palavra diz também que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, é os que te adoram, te louva, te quer em espírito. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, expõe as verdades no nosso espírito, Senhor. Transmita o teu recado aos teus eleitos, às centenas que estão nos acompanhando pelas nossas rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, WhatsApp, pela manhã, tarde, à noite, à madrugada, não importa, eles vão ouvir e vão estar em sintonia com estas verdades e serão totalmente transformados por esse poder. Oramos pela verdade, e o povo de Deus digam todos amém, amém e amém. Vamos louvar, vamos. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Obrigado, irmão amado, abençoados, cooperadores, santos fiéis. Arrependimento para conhecer a verdade. Então eu vim aqui nesse versículo de João 14, versículo de número 6, mostrando quem é esta verdade, né? Porque o apóstolo São Paulo, quando ele escreve ao seu filho na fé, a Timóteo, ele escreve dizendo o seguinte, na segunda de Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 25 e o versículo 26, ele disse assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Então, eu fui propositalmente, lá em João 14,6, para mostrar à igreja quem é esta verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, quando Paulo diz que disciplinando com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então Paulo está mostrando que o arrependimento é que nos aproxima da verdade, porque sem arrependimento você não se aproximará nunca da verdade. Nós vamos ficar sempre dando desculpas para mantermos a nossa vida na mentira. Eu minto por causa disso. Se eu falar a verdade, eu vou perder o emprego. Se eu falar assim, eu vou perder amigos. Se eu falar assado, eu vou perder não sei o quê. As pessoas só vivem colocando na balança o que elas vão perder se elas estiverem do lado de Deus. Eu não consigo entender como que alguém pode pensar que do lado de Deus você perde. Se você está na verdade, a verdade é Jesus. Então Paulo disse: na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Então quem concede gerar essa transformação na nossa vida é o próprio Deus. Então ele diz que uma expectativa, igual aquela passagem que nós lemos do Simão, né? Que ele falou: você está em laço de amargura, ore a Deus para que Deus venha aí, lhe perdoar. Ore a Deus, uma expectativa que Deus lhe conceda. Irmãos, se você está caminhando, abrindo mão da mentira, abrindo mão de uma vida falsa, porque mentira é uma vida falsa. Viver em mentira é como andar em cima da areia movediça. Alguém já viu o filme de areia movediça? Não sei nem se existe areia movediça, não sei. Eu sei que eu já vi alguns filmes que as pessoas na areia... Na realidade, eu presenciei um pastor morrer numa praia, na areia da praia. Ele vivia só na mentira, ele era um profeta. Ele profetizava, principalmente para as meninas solteiras. Nunca vi um profeta tão bom para profetizar para as meninas solteiras e as bonitinhas, né? Porque as feinhas o profeta não profetizava. Ele era um camarada que ele praticamente namorou todas as garotas da igreja. Então ele vivia numa mentira. Então Deus, e pregava a palavra, ele ensinava a Bíblia muito bem, mas era um mentiroso, era alguém que vivia na mentira. E eu vi esse homem num passeio que nós fomos, ele pisar na areia, e quando pisou na areia, a areia se abriu, ele fundou-se na areia. Aquilo ali ficou na nossa mente, para a turma que estava com ele lá, ficamos vendo aquilo ali, foi uma coisa
sabe, assustadora. Então, quando viver em mentira é como você andar na areia movediça, você não anda, você vai afundando, 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 afundando. Então, Paulo está dizendo, olha, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente. Então, a verdade não é uma parte. A verdade, ela não tem fim. Você vai conhecendo Jesus, aí você vai conhecendo as tuas mentiras. Quando você se envolve com Jesus, as nossas mentiras começam a aparecer, sabe? A nossa falsidade começa a ser demonstrada. A nossa vida dupla, quando você olha no espelho, quando eu olho no espelho, você fala, meu Deus, como que eu preciso de mudar, como que eu preciso de me arrepender nesta área e nesta situação. Então, quando Paulo diz, e ele termina no versículo 26, ele diz, mas também o retorno à sensatez. Então, alguém que está metido com mentira, ou seja, quem está metido com mentira, é uma pessoa que não se arrependeu. Ela não abraçou. Olha só que esse mesmo João que escreveu o livro de João, olha o que ele escreveu aqui na primeira carta dele, de João, lá no finalzinho da Bíblia, depois de Pedro. 1 de João, versículo 6, capítulo 1, versículo 6. 1 de João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha, isso é forte. Volta de novo lá, irmã. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, o que é andar nas trevas? É andar na mentira. É andar na contramão de Deus. A mentira é oposição a Deus. Crentes de Cristo, nós queremos a cobertura de Deus, tem que ser a verdade que tem que ocupar a nossa vida, irmão. Doa quem doer, aconteça o que aconteceu, o preço que tivermos que pagar, tem que ser pago, mas tem que ser a verdade. Então, e o que gera essa mudança da mentira para a verdade? É o arrependimento. E quem provoca esse arrependimento? É o Espírito Santo. Nós lemos, acho que foi lá em João, deixa eu ver se está por aqui, diz que quando o Espírito vier, lá em João 16, João 16, 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Então, o que nos faz nos arrependermos de qualquer obra de mentira, não é o teu esforço, é o Espírito. Seja uma mulher cheia do Espírito Santo, seja um homem cheio do Espírito Santo, seja alguém totalmente rendido ao Espírito, seja uma pessoa totalmente devotada a Deus, sem reserva. Não dê a metade da tua vida para as trevas e a outra metade para a luz. Dê a tua vida 100%, vamos dar a nossa vida 100% para a luz, porque segundo lá diz lá o Lucas, em Atos 26, Atos 26,
18, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas. Então, ele tem que nos converter das trevas. Ele vai fazer uma obra de convencer a gente que isto aqui é treva. Tem muita gente que está andando na treva, envolvido com gente das trevas, falando coisa das trevas, vivendo como gente das trevas, e não consegue ver que está nas trevas. Não sei se foi João que escreveu as palavras de Jesus. Ele falou: cuidado que a luz que há em ti não seja trevas. Ele falou: cuidado se a luz que há em ti, eu não me recordo onde está esse versículo, eu sei que foi dito por Jesus, cuidado para que a luz que está em ti não seja umas trevas, a luz que está em ti. Então, abençoado, cuidado, tenhamos cuidado. Lucas 11:35. Obrigado, meu irmão. Olha o que diz aí, ó. Repara, pois, que a luz que é em ti não sejam trevas. Porque às vezes nós nos enganamos, achando que estamos nas trevas, estamos vivendo nas trevas e pensamos que estamos caminhando na luz. Então Jesus falou: cuidado, repara, repara. Então, mas isso não é o humano, isso é o Espírito. É o Espírito que ele disse lá em João 16:13, quando ele vier, quando esse Espírito vier, ele vai fazer esta transformação, é obra do Espírito. Por isso que eu falo, irmão, se achegue ao Espírito, vamos nos esvaziarmos das nossas carnalidades, que eu não me excluo disso não, olha lá. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, o que vai me fazer eu sair da mentira para a verdade? É o arrependimento que é provocado por Deus. Deus provoca esse arrependimento no nosso coração. A gente começamos a ver tanto o amor de Deus. Irmãos, eu tenho visto o amor de Deus na minha vida. Eu sofro muito, irmão. Você nem imagina o tanto de sofrimento que eu tenho na minha alma, de situações, de problemas, mas eu sou tão grato a Deus, sou muito grato a Deus. Às vezes os meus problemas são tantos que o Satanás, que usa pessoas. Quem sabe que Satanás usa pessoas? Existem dois tipos de pessoas nessa terra. São pessoas que são usadas pelo Satanás, mas não são do Satanás, elas são usadas. E tem pessoas que são do diabo, são espírito, decaído com corpo. Mas já tem pessoas que são usadas. Você quer ver? Pedro, o apóstolo, foi usado pelo Satanás. Ananias e Safira foi usado pelo Satanás, eles não eram do Satanás, e eles não perderam salvação. Eu estou lhe falando de gente que é usada. Então, há pessoas que são usadas pelo Satanás para te ferir. Então, você tem que identificar esses tiros que vêm de pessoas que são usadas. Vem de todos os lados. Às vezes do lado que você nem imagina, e vem lá o Satanás. Se você não tiver com os teus pensamentos em Deus, para identificar que é ele, não é a pessoa, é ele, você embolacha, você sai na mão, você briga, você xinga, você perde o amigo. Então você tem que saber que há um mal por detrás disso, que trabalha 24 horas, que ele chegou a dizer lá em Atos, 26, Atos 26, (20), 20 não, acho que é, deixa eu ver aqui, irmão,
26, 18. 26, 18. Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso Deus falando a Paulo, né? Por isso ele fala em mim, não é Paulo que está falando nele, é Deus, Cristo falando a Paulo, ele está repetindo as palavras de Cristo. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente em Damasco e em Jerusalém e por toda a região da Judéia aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento. Então, se arrependesse e se converter. Então, essa converter-se não é homem, é o Espírito. O que aconteceu com Paulo? Paulo, um bandido, um perseguidor, um homem mau, quando ele teve um encontro com Deus, com a luz, você vê que era luz, vê que Jesus é simbolizado pela luz, aquela luz mais forte do que o sol do meio-dia. Diz que aquela luz com voz que falou, que entrou dentro dele e fez Paulo começar a gerar a transformação. Essa palavra aqui, ó, converter-se, que é a tal da metanoia, no grego é a mudança aqui. Então Paulo começou a mudar aqui, Deus começou a falar, Deus começou a se envolver com Paulo. Irmãos, a proporção que nós vamos mudando, quando você começa a se envolver com Deus, você começa a ouvir Deus, você começa a ver Deus fazer coisas. Isso vai gerando aproximação. Se você for um crente carnal, se eu for um crente carnal, eu nunca vou ver Deus agir. E se eu não ver Deus agir, eu não vou receber aquela autoridade para me governar e eu não ficar errando a vida toda. Igreja do Senhor Deus, vamos lá para 2 de Timóteo, tem 8 minutos. 2 de Timóteo 2, versículo 25, disciplinando com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Então ele está falando de uma verdade, está falando assim, para conhecerem plenamente, diga assim, plenamente. E o que é essa verdade? É Jesus. E o que eu tenho que fazer com essa verdade? Paulo disse lá em Efésios 4, 14 e 15, Efésios 4, diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz as pessoas a errar. Então você tem que ficar atento que muitos ministérios que estão por aí, pelas redes sociais, estão levando as pessoas ao erro, ou seja, estão fazendo as pessoas errarem, ou seja, a não se arrependerem que estão errando. Aí Paulo vai chegar aqui no versículo 15, mas seguindo. Então a verdade é seguir. O que é seguir a verdade? Quem é a verdade? É Cristo. Então ele vai dizer, seguindo a Cristo. Seguir a verdade é seguir a Cristo. Como é que eu sigo a Cristo? A palavra. O caminho para você seguir e obedecer a Cristo não é a palavra da tua vovozinha, que é muito inteligente, que fuma cachimbo, sabe? Não é a palavra da vovó, sabe? Do vovô, do titio, sabe? Que não tem Deus, mas tem experiência. Eu prefiro falar com gente que não tem experiência e tenha Deus, do que gente que tem experiência e não tem Deus. Porque quem tem Deus vai sempre ter uma palavra para a vida, da nossa vida, palavra vinda de Deus. Então, mas seguindo a verdade, seguindo a verdade. Então Paulo está propondo, se arrependa da mentira, se arrependa da vida velha, se arrependa dessas malignidades,
desse costume de enganar, de viver mentindo hoje, mente amanhã, mente depois, só vive enfiado na mentira. Isso é posição de cristão? Nunca. Cristão, na verdade, abençoado, todos os seres humanos deveriam viver na verdade. Todos, mesmo estando em igreja, não estando em igreja, a verdade deveria ser uma lei. Já que eles ficam botando lei aí para guardar o dia de Santo Antônio, São Benedito, os Cambaúas 4, devia botar uma lei de todo mundo tem que viver a verdade. Todo mundo, todo ser humano, a partir de hoje, todo ser humano tem que viver a verdade. Vai ter que mudar o Congresso Nacional, tem que mudar tudo lá. Brasília tem que derrubar, tirar tudo, todas aquelas almas penadas que estão lá e botar tudo de novo. Porque aí só tem alma penada, irmão. Quem ainda não se dobrou a Baal, já está se dobrando. A maioria ali só tem gente vendida, gente que quer só a derrota da nossa nação. Irmão, por favor, vamos orar. Irmão, nós não temos mais o que fazer. Eu não sei se você acompanha. Eu estou sem televisão, já vai fazer 3, 6, 9, quase mais de 70 dias que eu não vejo televisão. Mais de 70 dias. O senhor está doido? É mais de 70 dias. Pastor, eu já estou 70 mil horas de televisão. Eu estou 70 dias sem ver televisão. Então, abençoados, veja o que está acontecendo. Pela internet você sabe para onde está indo a nossa nação. Não sei se vocês estão ligados. Nossa nação está indo, o governo dessa cidade está mostrando, quem está governando está mostrando o que ele vai fazer, não está escondendo nada. Ele diz que ele é comunista e ele bate no peito que ele é comunista. E em lugar nenhum desse planeta Terra o comunismo fez as pessoas prosperar. Pelo contrário, se você quer procurar países miseráveis, é países comunistas, aonde o imperador manda. O imperador, você vê a China, o povo lá quer voar de lá e vem para cá para vender pastel de gato aqui, mas ele sai de lá, quer sair de lá, sai de lá. Aí de lá para vir para cá, porque lá eles ficam sendo explorado, costura, sabe, a pessoa ganha uma miséria. São países que o poder lá, os governos são podres de ricos, mas o povo é podre de pobre. Então, nós não podemos fazer nada, irmão. Não adianta ir para a porta de quartel, não adianta ir para a porta de polícia militar, não adianta ir para a porta de palácio, não adianta orar. Ora na sua casa. Tira lá 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos para orar pela essa nação, para Deus agir. Porque se Deus não agir, eu não sei o que vai acontecer. O que vai acontecer, irmão? Irmão, não pode falar agora, irmão. O que é? Hã? Vai fazer o quê? Eu sei, vai fazer visita? Eu sei, mas é o que ele quer, abençoado. Então nós estamos correndo perigo. A igreja está em perigo, a sociedade está em perigo, o mundo está em perigo, está todo mundo em perigo. Então eu peço aos irmãos, vamos orar. Vamos orar um pouquinho agora, assim seja, assim disse o Senhor. Vamos orar.